Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e continuando a série de construir um jogo aqui do zero, né, usando o OpenGL, eu vou continuar aqui o jogo de navinha, né, dessa vez dando uma cara um pouco mais de nave, né, do que esse nosso quadrado amarelo aqui. E uma coisa que eu preciso dizer antes de começar é a seguinte, essa etapa ela é muito opcional. Como assim, né? Porque se seu objetivo é fazer um jogo 3D, isso aqui não é realmente necessário, de certa maneira, tá? Mas, assim, eu quero tornar essa playlist o mais generalizada possível. Então, se seu objetivo é fazer um jogo 2D, ok? Se seu objetivo é fazer um jogo 3D, saiba que é o seguinte, boa parte aqui do que está aqui não vai ser perdido, tá? Porque a gente vai aplicar texturas também em 3D. Mas a forma de mapeamento dessa textura no objeto vai ser bem diferente, tá? Então, hoje, a minha ideia aqui é apresentar para vocês o seguinte, a ideia de sprites e texturas, né, no caso de jogos e da aplicação de uma aplicação em OpenGL. E, bem, contextualizando aqui o assunto, o seguinte, a grande razão para os jogos antigos, como os jogos de Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, etc., eles serem 2D, é porque eles não tinham a capacidade de renderizar uma grande quantidade de primitivas com formatos diferentes. Então, imagina assim que esses videogames antigos, eles eram máquinas de colagem de figurinhas. Tá? Primeiro você carrega um background, que também é uma figura, e em seguida você vai colando essas figurinhas por cima. Tá? Essas figurinhas a gente conhece no meio como sprites. Tá? O problema é que se você só tem uma sprite para um objeto, ele vai ser completamente estático. Então, por isso, é bastante comum você criar várias e várias imagens do mesmo personagem, né? E guardar essas imagens no que a gente chama de sprite sheet, ou seja, uma folha de sprites. Se eu quiser fazer, por exemplo, um ninja aqui correr, eu preciso fazer ele ficar trocando de figurinha bem rápido em um loop. Ou seja, para um personagem correr, a gente move o quadrado dele, mas também vai modificando as sprites dele à medida que o tempo vai passando, para dar essa sensação de que ele está correndo, né? Certo. Eu não vou fazer aqui animações de sprites, tá? Porque é um assunto, bem, que vai um pouco além do que o opcional que eu estou colocando aqui, tá? Porque eu não quero também estender demais esse vídeo. Mas tem todo um controle, por exemplo, de passagem de sprite. Porque imagina, no Ninja Gaiden original, você só tem apenas 3 sprites para correr. Se eu ficar trocando esses 3 sprites para cada frame, a velocidade que ele ia correr, né, as passadas dele seriam... Você não conseguiria nem ver. Então tem que ter todo um controle de transição, de velocidade de transição entre as sprites. Então é algo bem complexo de se fazer. Então daí você já consegue imaginar qual deve ter sido o pesadelo que foi, né, criar o jogo Cuphead, né, que está aparecendo aí agora no final aí no fundo da tela. Então é o seguinte, no vídeo de hoje, a única coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte, carregar um sprite, né, uma navinha, e eu colocar dentro do meu objeto aqui, no meu quadrado amarelo. Digam aí nos comentários, né, se vocês desejam que mais pra frente eu faça, por exemplo, sprites animadas, né, objetos com sprites, com animação de sprite. Né, mas vamos para o que interessa agora. Ok, para ter as sprites, agora é a parte que você tem que ser um artista de pixel art, né? Ou pelo menos ter um artista de pixel art na sua equipe. No caso, eu não sou muito um artista, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as sprites do jogo original Galaga, né? Eu criei aqui uma pasta chamada Textures e tá aqui o arquivo com as sprites do jogo, né? Eu estou mostrando aqui, por exemplo, aumentado aqui, ampliado um pouquinho. Vocês observem aí que são todas as imagens que o jogo possui, né? Aqui, ó, são as movimentações do personagem, por isso que tem várias imagenzinhas dele aqui, porque na hora que ele vai rotacionar, né, no caso, o jogo ele vai apenas transitando entre essas sprites aqui. Mas, professor, o personagem que só vai girar para um lado? Não, porque se ele quiser girar para outro lado, aí o jogo vai lá e faz de forma espelhada essas imagens, tá certo? Por isso que tantos personagens e etc. em jogos antigos são, digamos, simétricos, tá? Do lado esquerdo e do lado direito. Bem, a minha navinha tá bem aqui, ó, bem no cantinho. No caso aqui, se você prestar bastante atenção, vai perceber que esses quadrados têm quase o mesmo tamanho. Tá vendo aqui o quadrado do tiro, da nave, dos inimigos, todos eles, né? A maioria desses sprites aqui são 16 por 16, tá? E o motivo é por conta do seguinte.
O Nintendinho, que é onde esse jogo aqui roda, né, o Galaga, ele colocava as sprites, mas ele não podia botar sprite de qualquer tamanho, tá? Porque ele dividia a tela em grade de 8 por 8 pixels. Então cada célula da sua tela tinha 8 por 8 pixels. Então na hora que eu ia colocar uma sprite, eu tinha que encaixar essa sprite nessas células. Logo, eu não podia ter célula de 15 por 15, por exemplo. Eu tinha que colocar 16 por 16, ou então 32 por 32, 16 por 32, como esse caso aqui. Então, tinha que ser dessa maneira, tá? No meu caso aqui, eu não vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando nos anos 80, tá? Então, vamos usar o OpenGL. O OpenGL é bem mais, digamos, consegue fazer muito mais coisas do que essas limitações técnicas do Nintendinho. Então eu vou recortar a textura aqui do jeito mais preciso possível, tá? Até porque, se vocês observarem aqui se vocês observarem a pixel art aqui dessa navinha, ela não é exatamente centralizada aqui no quadrado preto, né? Então eu quero que fique realmente centralizado. Pessoal, como é que eu vou fazer isso aqui? Bem, você pode usar qualquer editor de imagens, tá? No caso aqui, eu vou abrir o meu arquivo usando um programa chamado GIMP, tá? Você pode usar também o Photoshop ou qualquer programa de edição de imagem que você deseja. Eu gosto de usar o GIMP porque, enfim, eu estou no Linux, né? Então eu já usei ele há um tempo. Tá aqui a minha sprite da minha navinha. Eu vou vir aqui numa ferramenta de recorte, tá, da imagem e vou recortar ela aqui, ó. Então, bem, eu quero que fique bem justo, então eu posso usar aqui encolher automaticamente. Pronto, agora que ele está pegando bem nas bordas da minha imagem, clica aqui dentro, recortei e agora eu vou mandar exportar essa imagem aqui, vou botar ship.png. Pronto, tá salvo. Agora se vocês observarem aqui no meu arquivo, tem agora, observa aí a sprite da minha navinha, né? No caso aqui, vou mostrar ela o máximo possível para vocês observarem. Então tá aí a minha nave, tá? Essa aqui vai ser a sprite que eu vou colocar no meu quadrado agora. Outra coisa que eu vou fazer aqui é dar uma renomeada nas coisas, porque, bem, acho que ficou um pouco confuso. Vamos deixar tudo em inglês, né? Então aqui, objeto, eu vou agora nomear para Game Object. Nave, vou renomear para Ship. Não sei se tem mais alguma coisa em português ainda. Faces, bem, é só você ler de forma diferente, né? Agora é faces. Ok. Então, acho que tá tudo certo. Vamos para a próxima parte aqui. Vamos para o nosso roteiro, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, eu quero usar textura. Então, isso significa que você precisa habilitar o uso de textura na sua aplicação OpenGL, tá? Sem isso, você não consegue nem começar. No caso aqui, para habilitar o uso de textura, você vai aplicar o seguinte comando: glenable gl texture 2D. Então, isso aqui vai ser um comando que vai habilitar o uso de texturas na sua aplicação. Professor, por que o senhor colocou aqui no init? Bem, porque eu não quero ficar habilitando, desabilitando, habilitando, desabilitando. Então, eu vou habilitar, tá? Aqui no init. Então, tudo que eu for desenhar aqui de agora em diante vai ter texturas. Então, é meio que isso, tá? Professor, eu só queria que uma parte de coisas tivesse textura, a outra não. Então aí você pega e só habilita quando for usar textura mesmo, tá? Bem, outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. Acho que eu vou renomear o arquivo também, né? Tá aqui, Game Object. Renomeado o arquivo. Legal aqui do VS Code que ele já renomeou aqui também no import, né? Massa. Certo, então agora eu vou criar o seguinte. Eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de texture.py. E nela eu vou criar uma classe só para carregar texturas, tá? Deixar as coisas separadas, tá bom? Então vamos aqui. Class texture. Ok? Construtor da classe. Né? Seguinte. Eu quero que minha textura seja criada. Uma coisa precisa ser passada obrigatoriamente para ela. O nome do arquivo onde está essa imagem. Tá? Então eu vou criar aqui uma variável de entrada chamada filename, onde vai ser o nome do arquivo onde está a textura. Certo. Aqui vem um detalhe muito importante. Sobre os arquivos que você pode usar,
quais são? Né? Eu vou poder usar PNG, vou poder usar JPEG, GIF e etc. Bem, aqui no caso eu vou utilizar a imagem estática, tá? E no caso ali eu salvei PNG. O OpenGL ele não possui funções para carregar imagens, certo? O formato que tem aqui gravado dentro dessa imagem tem todo um formato. Cada formato de imagem tem um jeito de gravar diferente os seus dados, tá? A cor dos seus pixels e por aí vai. Então o OpenGL não tem isso, tá? Então isso significa o quê? Que eu preciso de uma biblioteca externa só para carregar a imagem. Então se você tiver no C++, por exemplo, tem arquivos aí que tem no GitHub que permitem você fazer carregamento de imagens de diferentes formatos, tá? Aqui no Python, eu costumo utilizar um módulo do Python, que é o módulo pil, tá? Esse módulo aqui, from pil. E dentro desse módulo, eu vou importar um objeto, uma classe, na verdade, né? Uma classe image, tá? Então, meio que isso daqui. E como é que eu faço para carregar uma imagem usando esse módulo, tá? Eu vou criar aqui o objeto image.open e eu vou passar o nome do arquivo. Então, file name. Ok? Esse cara aqui vai criar um objeto do tipo image, se não me engano, tá? Então, eu vou botar aqui uma variável, img, recebe isso. Então, agora, de agora em diante, eu vou tratar com essa variável aqui. Ela contém todas as informações desse arquivo. A primeira coisa que você vai fazer com essa imagem é o seguinte: quando você abre uma imagem, normalmente os sistemas de coordenadas de uma imagem, a origem ela está no canto superior esquerdo. O eixo X é crescendo para a horizontal, para o lado direito, e o eixo Y é crescendo para a vertical, mas é para baixo. Totalmente diferente do que o OpenGL faz, que no caso é o sistema de coordenadas no canto inferior esquerdo, o eixo X crescendo para a direita e o eixo Y crescendo para cima, né? Por esse motivo, é muito comum quando você carrega uma imagem aqui, o que você faz? Você inverte a imagem. Como assim inverte a imagem? Vira ela de cabeça para baixo. Porque se você virar a imagem de cabeça para baixo, como o OpenGL vai ler ao contrário, né? Então fica o contrário do contrário, a imagem fica orientada corretamente. Então aqui no caso, eu faço o seguinte, ó, img, que é o meu arquivo, .transpose, isso vai inverter a imagem. E aqui eu tenho que dizer em que direção. Então eu vou colocar aqui image.flip top bottom. Okay? No caso aqui, como essa função ela retorna um objeto, né? Então eu tenho que fazer a atribuição, não basta só chamar ela não, tá? Então isso aqui vai fazer o quê? Ó? Isso aqui abre uma imagem, isso aqui inverte a imagem na coordenada verticalmente. Certo. O problema é o seguinte, isso aqui ainda é uma imagem no formato que esse arquivo você enviar. No caso aqui eu estou enviando um arquivo PNG. Arquivos PNG, eles são guardados na memória num formato bastante específico. No caso, eles vêm num formato compacto, tá? Que nem um arquivo .zip. Mas eu não posso enviar esse tipo de informação para o OpenGL, tá? Os dados eles têm que ser convertidos, por exemplo, para bytes. Ou seja, com cada pixel indo de 0 a 255 para cada canal de cor. No caso, o canal vermelho, verde e azul, de 0 a 255. E felizmente o módulo pil aqui, né, esse objeto aqui, tem uma função justamente para isso. Né, que eu posso botar o seguinte, ó, img.convert. E aqui eu digo qual formato que eu quero converter. Eu posso botar aqui simplesmente RGB, ok? E aqui, .2 bytes, ok? Novamente, isso aqui retorna um outro objeto, e aí eu vou precisar colocar uma outra variável aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma variável img data, tá? Professor, por que você não colocou img que nem aqui em cima, certo? Porque esse cara aqui agora virou só um vetor de bytes com um monte de números, que no caso são os valores RGB de cada pixel da imagem, certo? E eu ainda vou precisar de dados dessa variável aqui de cima, como por exemplo a largura da imagem, a altura da imagem. Então por isso que eu estou criando uma variável diferente aqui. Então essa terceira função aqui foi para converter a imagem para um
vetor de bytes. Então, tudo isso aqui foi feito usando esse módulo do Python, né, aqui. Mas a partir de agora é OpenGL. Tá? Se é OpenGL, então eu vou precisar incluir aqui a biblioteca OpenGL. Então lá vamos nós de novo botar aqui from opengl.gl import asterisco. Certo, o que eu faço agora? Primeira coisa que você tem que fazer, criar o objeto textura. Então, gen textures. Percebe que a função está no plural, né? Se está no plural é porque você pode criar mais de uma textura ao mesmo tempo usando essa função. Como eu só quero criar uma, então eu vou passar aqui o número 1. E o que essa função faz? Ela cria uma textura e retorna um identificador dessa textura. Guarde esse identificador, porque é com ele que você vai utilizar, ativar ou desativar essa textura que você carregar. Tá? Sem o identificador você não consegue mais usar a textura em nenhum objeto. Então eu vou criar aqui uma variável textID para receber a saída dessa função. É bom também transformar essa variável em um atributo, né? Porque afinal de contas, se eu quero guardar esse cara, eu preciso tornar ele um atributo dessa classe aqui, porque senão, quando essa função terminar, essa variável vai se perder e aí eu não vou ter mais o identificador da textura que foi criado. Então eu vou colocar aqui self.textID. Isso significa que essa variável agora aqui não é mais só uma variável local que vai se perder quando a função acabar, mas um atributo sim do objeto texture quando for criado. Beleza, criada aqui a textura, agora você precisa ativar a textura. Tá? Toda vez que quando você cria uma textura, ela começa desativada. Tá? Então aqui no caso você vai botar gl bind texture. Okay? Sempre que você for ativar, precisa de dois parâmetros. Vocês observem aqui, target e texture. Target é tipo como se fosse o tipo de textura que você está ativando. No caso aqui é uma textura 2D, então eu vou colocar a palavra reservada aqui da biblioteca gl underline texture 2D. Certo? O segundo valor que você coloca aqui é justamente o identificador de textura que você acabou de criar aqui, certo? Que é textID, no caso aqui o objeto. Então, criei a textura, tornei ela ativa. Agora, com ela ativada, eu posso enviar os dados para essa textura. Como é que eu faço para enviar esses dados? Você vai utilizar o comando gl text image 2D. Essa função tem um bocado de parâmetro, tá? O primeiro parâmetro aqui é o seguinte, o mesmo parâmetro daqui de cima, que é o alvo da textura. Como é uma textura 2D, então eu tenho que botar gl texture 2D. Mas só tem outros tipos de textura que não seja 2D? Tem, certo? Tem textura de cubo, tem textura 3D, tem textura 1D. Então tem textura de vários tipos diferentes, né? Como esse vídeo aqui é um vídeo apenas de aplicação aqui no jogo e tal, eu vou passar um pouco reto sobre isso, né? Não vou explicar em detalhes. Mas quando eu for fazer um vídeo específico sobre texturas, aí eu explico esses tipos diferentes de textura aqui. Continuando, o próximo parâmetro aqui é 0. Professor, por que é 0? Certo? Esse aqui é o tipo alvo de textura. Isso aqui é nível de MIP map. Tá? Professor, que é MIP map? Bem, apenas vou dizer para você, coloque 0 por enquanto, porque isso aqui vai servir para uma outra técnica envolvendo texturas no futuro. Tá? Por enquanto, só confia em mim, coloca 0. Aqui o próximo parâmetro é o seguinte, qual deve ser o formato interno da sua textura lá na GPU, né, na memória gráfica. Como eu estou carregando imagens RGB, então aqui vai ser gl_RGB. Tá, vou colocar aqui a descrição para ficar claro, né? Os próximos dois parâmetros são a largura e a altura da textura que você está enviando em pixels. Pessoal, eu não sei, né? Eu vou ter que pegar e vir aqui na minha imagem e contar? Não necessariamente, certo? Essa módulo aqui, esse objeto IMG aqui, ele possui justamente essas informações. Então eu posso botar aqui, ó, img.widget. Isso aqui é a largura daquela imagem em pixels que você carregar. E agora a altura, então você bota img.height. Próximo. Isso aqui é um atributo, tá? Chamado parâmetro, na verdade, né? Chamado borda. E aqui você coloca 0. Só por que 0?
Bem, não sou eu que estou dizendo, é a própria documentação do OpenGL que diz, esse valor deve ser 0. Observa aí. Tá? Vamos pro próximo. Pra falar a verdade, parece que isso aqui era um parâmetro que se tornou obsoleto e tal, então agora você tem que colocar 0 por conta de código legado, tá? Enfim. Próximo. Isso aqui é para especificar o formato da imagem que você está enviando, tá? Isso aqui é o formato dentro da GPU e isso aqui é o formato de entrada, ou seja, qual é o formato da imagem que você está enviando aqui para a GPU. No caso aqui, se eu vou guardar RGB e também estou enviando RGB, então é o mesmo valor. Então está aqui GL_RGB. Próximo, cada valor do vermelho, do verde e do azul está sendo convertido para bytes. Se está convertido para bytes, significa que está indo de 0 a 255. 0 a 255 sem sinal, ok? Então aqui no caso, a gente vai colocar o seguinte, GL_unsigned byte, ok? Para dizer que o formato de cada um dos canais RGB são do tipo byte sem sinal. Percebe que eu estou descrevendo tintim por tintim o formato dessa imagem que eu estou enviando, né? Cada detalhezinho é muito importante. Só está faltando uma coisa ainda, né? Os dados em si, porque eu já descrevi tudo, mas não estou enviando as informações. E aqui, finalmente, você coloca img data, que é essa variável aqui, né, que eu falei para vocês que é um vetor de bytes contendo a informação de cor de cada um dos pixels da imagem que você carregou. Bem, depois que você faz isso, agora você pode pegar e desativar a textura de boas, certo? Professor, por que você vai desativar a textura, né? Porque você só vai ativar ela na hora de usar, tá? E não o tempo inteiro. Se você quiser, inclusive, pode pegar e criar aqui um método ativar e desativar, e essa função só vai chamar esse GL_BindTexture aqui. Certo, então isso aqui, ó, é uma classe. Vai pegar um arquivo, nome de arquivo, abrir a imagem, inverter ela, converter no vetor de bytes, criar um objeto textura, tornar ele ativo, enviar e descrever como essa imagem vai ficar lá na GPU e depois desativar e só vou ativar na hora de usar. Bem, criada lá a classe, né, textura, então agora eu vou vir aqui para main e vou importar o arquivo lá. Então tá aqui from texture import asterisco. E o seguinte, carregar textura, eu só vou carregar uma vez, né? Eu não vou querer ficar carregando a textura aqui dentro do render, porque senão eu vou ficar carregando a textura para cada frame. E não é isso que eu quero. Eu quero carregar a textura apenas uma única vez, tipo no início do jogo, né? Quando ele começar, carrego a textura e depois eu passo o identificador da textura para o meu GameObject aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, botar aqui text, recebe texture, que no caso aqui é a classe lá que eu criei. E ela recebe como parâmetro o nome do arquivo, né? Então aqui, se vocês observarem, o meu arquivo chip.png, ele não está na mesma pasta que main. Ele está dentro dessa pasta textures e a pasta textures é que está na mesma pasta que main. Então aqui eu tenho que colocar o caminho relativo do arquivo. Então está aqui aspas, textures, /chip.png. Se você colocar apenas chip.png, ele vai procurar esse arquivo aqui dentro da mesma pasta de main e aí vai dar um erro porque não existe esse arquivo, tá? Para falar a verdade, essa coisa de nome de arquivo já me deu bastante dor de cabeça, tá? Porque o que acontece? Já teve uma vez em que eu tive que pegar e eu simplesmente recortei os arquivos de um canto e joguei em outro. E o VS Code, ele utiliza como diretório padrão, né, na hora da execução, não necessariamente o diretório do arquivo, mas o diretório do projeto. Como esse arquivo está na raiz do projeto, então acaba sendo a mesma coisa. Mas nem sempre isso é o caso. Por exemplo, se eu tivesse colocado esse arquivo main.py em uma outra pasta e fosse executar, provavelmente esse aqui ia dar um erro. Então eu achei um jeito aqui um pouco mais de tornar isso à prova de erros, tá? A ideia é a seguinte: eu utilizar um módulo Python, que é esse módulo aqui, ó, import OS. Vou colocar aqui em cima para ficar igualzinho. O que esse módulo faz? Esse é um módulo de sistema operacional, tá? Operating System. No caso aqui, eu vou usar esse módulo OS com essas instruções que eu vou colocar aqui para vocês, certo? Essas instruções
servem para pegar o caminho absoluto do arquivo. Professor, que diabos é caminho absoluto? É todo o caminho do arquivo, desde a raiz do seu sistema de arquivos até o arquivo em si. Então, eu vou botar aqui os.path.abspath. E aí eu passo aqui, underline, file, que é uma variável interna aqui do Python, para pegar qual é o caminho absoluto do arquivo main.py. Então, se ele tiver aqui nessa pasta, ótimo, mas se ele tiver em outra pasta, ele também vai pegar. E eu vou chamar essa variável aqui de here. Certo, e agora, que arquivo que eu passo para texture aqui, né, para minha classe? Não vou mais colocar isso. Eu vou colocar o seguinte, os.path.join, e aí eu junto aqui here com... Só por que você está juntando isso aqui, né? Porque eu não estou interessado em main.py, eu estou interessado apenas na pasta em que main.py está. Então eu vou colocar aqui here, vírgula, textures, barra, ship.png. Porque aí o que acontece? Ele vai pegar nesse here a pasta onde main está. E aí ele vai grudar esse caminho. Vocês observem aí, ó, barra mídia, barra arquivos, barra YouTube, barra jogo de navinha, barra, aí ele vai grudar esse nome todo com textures, barra, ship.png. Então, não tem erro, ele vai sempre pegar esse caminho aqui da textura. Vai criar o objeto textura e guardar nessa variável text aqui. O que eu faço agora? Isso aqui é só uma textura, está solta, né? Preciso enviar essa textura para quem? Para o meu objeto, meu game object, né? Então, meu game object, ou seja, ship, ele precisa ter um parâmetro para receber a identificador de textura, né? Então, vou voltar para cá e vou fazer o seguinte agora. Self.textid recebe 0. Como assim 0, pessoal? Eu estou inicializando com 0. Criei o objeto, ele vai ser criado com nada de textura. Porém, quando eu carregar essa textura aqui, eu faço ship.textid receber text, que é esse objeto, .textid. Ou seja, aqui o objeto textura, carregado, vai ter um identificador, vou repassar esse identificador aqui dele para o identificador do meu objeto GameObject ship. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Então, agora a questão que fica é vir para cá e finalmente desenhar usando a textura, né? Já carregamos e tudo mais. Aqui vem uma parte bastante importante, tá? Professor, como é que eu faço para colocar uma textura num objeto? Existe toda uma coisa chamada mapeamento de textura. O que isso significa? Que para cada vértice do seu objeto, você precisa dizer qual deve ser a coordenada de textura. Novamente, isso aqui não vou fazer uma aula completa de mapeamento de texturas, mas mapear uma textura para um quadrado é simples. Por quê? Porque uma textura já é um quadrado, né? É um formato retangular. Então, mapear um retângulo para um quadrado é simples. É só você associar cada um dos vértices a uma coordenada de textura equivalente. Beleza? Então, o seguinte, esse vértice aqui é o vértice inferior esquerdo. Então, você precisa colocar a coordenada de textura inferior esquerda. Como para cada vértice aqui vai ter uma coordenada de textura diferente, então se tem 4 vértices, também vai ter 4 coordenadas de textura. Eu vou chamar essas variáveis de UVs, tá? Self.UVs. Também vou criar uma lista contendo as coordenadas de cada um dos vértices dessa maneira. Essas coordenadas são 2D. Por quê? Porque a minha textura é 2D. Quais são as coordenadas, professor? O canto inferior esquerdo de uma textura, ela fica na coordenada 0, 0, certo? Sempre, sempre. Quando o OpenGL carrega uma textura, o canto inferior esquerdo dessa textura está no canto 0, 0. Qual é a coordenada? Esse próximo vértice, que é o vértice V1, ele é o canto inferior direito do meu quadrado, certo? Então, eu vou pegar o canto inferior direito também da textura. E o canto inferior direito da textura é o canto 1, 0. Esse vértice aqui, que é o vértice 2, ele é o vértice superior direito do meu quadrado. Então, eu vou botar o canto superior direito da minha textura. O canto superior direito da textura está na coordenada 1, 1. E, por final, esse cara aqui é o vértice superior esquerdo do meu quadrado. Então, eu vou botar o canto superior esquerdo da textura. E aqui o local é 0, 1 na textura. Percebe que parece muito as coordenadas daqui com as daqui, mas são coisas diferentes. Isso aqui são coordenadas do objeto, certo?
e aqui são coordenadas na textura. As coordenadas na textura sempre vão de 0 até 1 dentro do OpenGL, certo? Você não pode... Bem, até pode usar fora dos limites, mas a imagem inteira está dentro das coordenadas entre 0 e 1, nas coordenadas de textura, ok? Então o que é que muda agora aqui na hora de desenhar, já que eu botei aqui as coordenadas dos vértices, as coordenadas de textura e etc, tá? O que muda vai ser o seguinte: antes de cada vértice, você precisa enviar agora a coordenada de textura correspondente. Como é que você faz para enviar isso? gl tex coord 2f v. V também, porque eu vou passar tanto a coordenada S quanto a coordenada T da textura. S e T, professor? Pois é, normalmente quando se fala de coordenada de textura, a coordenada horizontal a gente chama de S e a coordenada vertical a gente chama de T. Mais uma vez, pessoal, eu não vou me estender muito nisso, tá? Quando eu for falar uma aula específica de texturas, eu volto e explico isso aqui em mais detalhes. Mas por enquanto, esse V aqui significa que eu estou enviando o par de coordenadas inteiro de uma única vez. Então aqui eu vou colocar self.uvs colchete VID, da mesma maneira como eu fiz aqui para a parte dos vértices, né? Ou seja, para a parte das coordenadas, das posições dos vértices. Aqui também estou enviando a mesma coisa correspondente, só que para a coordenada de textura. Só isso, professor? Não. Porque você enviou as coordenadas de textura, mas por enquanto o OpenGL não sabe nem que textura é que deve ser aplicada nesse objeto aqui. Então, para ele saber, você precisa colocar o seguinte: gl bind texture alvo textura 2D e por fim o identificador da textura. E no caso aqui o identificador está no atributo self.textid. Como falei, boa prática, ativou, desenhou e depois desativou, certo? Tudo bem, gente? Então eu vou salvar aqui, vamos aqui para main, vamos executar e ok, cadê a minha textura? Ainda estou com quadrado amarelo. Isso aconteceu porque teve algumas coisas que eu não comentei aqui com vocês, tá? Eu queria que aparecesse aquele erro. No OpenGL é necessário não apenas enviar a textura, tá? A imagem, mas descrever também como deve ser o tratamento dessa textura na sua aplicação. Ou seja, uma série de parâmetros. Um parâmetro que é obrigatório que você envie é o seguinte: a filtragem. Professor, que diabos é isso? Pensando da seguinte maneira: quando eu gero o meu quadrado, ele tem um bocado de pixels, concorda? Olha aqui, um monte de pixels. Agora, observa a textura que eu estou enviando. Esse aqui é o tamanho real dela. Olha a quantidade de pixels que ela tem. Pequenininho, né? Como é que eu vou pegar e associar cada um desses pixels, poucos pixels aqui, uma quantidade bem pequena de pixels, com uma quantidade grande de pixels que é o meu quadrado lá? E você não disse como o OpenGL deve se comportar nessas situações, tá? E é justamente isso que a gente precisa dizer. Então aqui em Texture, eu vou precisar dizer alguns parâmetros da minha textura. E para dizer parâmetros, você vai usar o comando gl text parameter i. Mais uma vez, precisa dizer o target, e esse target é sempre gl text 2D, tá? Então repete, gl underline texture 2D. O próximo agora é dizer qual é o parâmetro que você quer, digamos, modificar. E aqui no parâmetro eu vou colocar isso daqui. Por enquanto, só confia em mim, tá? Então, gl underline texture mag filter, e aqui eu vou colocar gl underline nearest. Vou copiar e colar aqui porque esses são dois parâmetros a serem modificados, tanto esse mag quanto esse min. Pessoal, o que significa isso, tá? Isso aqui são parâmetros indicando para o OpenGL como ele deve se comportar quando você carregar uma textura e essa textura ela tiver uma resolução maior ou menor do que a da sua aplicação. Então, por exemplo, se a minha textura tem uma resolução menor do que a minha aplicação, ele não vai usar nenhum tipo de filtragem. Se por acaso, é isso que eu estou dizendo aqui com esse nearest, nenhum tipo de filtragem. Tá? Se eu quisesse filtragem, eu colocarei aqui linear. Mas como eu não quero filtragem, eu vou botar nearest. Eu vou mostrar daqui a pouco na execução o comportamento disso, tá? Então está aqui nearest. Outra coisa que você precisa dizer é o seguinte: tá vendo que aqui eu estou definindo uma cor, que no caso é amarela, e depois estou botando textura? O OpenGL está na dúvida. O que eu faço com essa cor? Eu substituo pela textura? Então, tipo, esquece a cor e deixa só a textura? Ou eu misturo uma coisa com a outra, cor e textura? Por esse motivo, é necessário colocar aqui mais uma função, que no caso é gl text env f. E aqui você vai colocar os seguintes parâmetros: gl underline texture env, gl underline
texture env mode. E aqui você vai dizer o que vai fazer com as cores. Você quer que a textura substitua totalmente a cor ou você quer que combine? Eu vou colocar aqui, por exemplo, para substituir. Então vou botar replace. Vamos voltar aqui para main e executar novamente. Gente, eu descobri qual é o problema, certo? Imagens PNG, elas não têm apenas componente RGB, né? Elas têm componente RGBA, ou seja, elas também possuem transparência. Apesar da minha imagem aqui não ter nada de transparência, né? Ela também tem um valor de... Para cada pixel, ela tem um valor de transparência. E agora, o que eu faço? Venho aqui em textura e vamos adicionar transparência. Então aqui no caso aqui, Image Convert, em vez de ser apenas RGB, você vai botar RGBA. E aqui também vai modificar. Especifique o formato interno da textura na GPU, RGBA. Especifique o tipo de formato da imagem enviada, RGBA. Bem, eu poderia tirar isso aqui na edição, mas eu vou deixar porque vai que alguém tenha também esse tipo de erro, né? Então aí é melhor a gente aprender com os erros do que mostrar apenas os acertos, né? Salvar aqui, vamos ver agora se vai estar tudo certo. Tá aí, finalmente, a nossa navinha aparecendo, né? Muito melhor do que aquele nosso quadrado amarelo, tá? Pessoal, o que eu queria dizer com, né, aquelas coisas de parâmetro, de filtragem e etc, né? Observa, vou voltar aqui na textura e vou trocar nearest por linear. Olha o que acontece quando você bota linear, tá? Percebe que está borrado isso aqui, né? Isso acontece porque o OpenGL está fazendo o quê? Ele está carregando a textura e está tentando suavizar ela, entendeu? Está tentando suavizar um pixel art. Como eu falei, suavizar um pixel art causa borramento forte, que nem esse que está aparecendo. E não é bem isso que a gente quer, né? A gente não quer suavizar um pixel art, a gente quer que ele fique nítido. Por esse motivo que a gente coloca aqui nearest, ok? Mas pensa o seguinte, eu estou botando esses valores aqui meio que de forma fixa, concorda? Isso significa que na minha aplicação todas as texturas vão carregar nearest. Eu não gosto muito disso porque fica uma coisa um pouco engessada. Imagina que, por exemplo, eu quero que a nave seja assim, né? Seja sem suavização. Mas eu quero botar uma imagem de uma galáxia no fundo, sabe? Tipo do background e tal. E que nesse caso eu quero botar filtrado, né? Eu quero botar ele suavizado. Então, para generalizar isso, eu vou criar aqui um novo parâmetro no meu construtor e vou colocar o seguinte, filtering, né? Ou seja, filtragem. E até, inclusive, vou colocar o seguinte, eu vou botar aqui o valor padrão dele é, digamos, nearest, vai. Tá? Então, dessa maneira, o que acontece? Se eu não botar nada, ou seja, se eu não enviar nada sobre filtragem para essa classe aqui, ele já vai carregar como nearest, ou seja, sem filtragem. Mas, se por acaso ele quiser uma filtragem linear, então é só enviar aqui para esse meu construtor, né? Isso é uma boa prática, certo? Então, pronto. E esse valor aqui? Percebe que eu estou mandando desenhar meu objeto com uma cor e a cor que eu defini era amarela, né? Só que esse amarelo não aparece em nada no meu objeto. Ó. Vou botar aqui para executar novamente. Percebe que a minha nave está branquinha aqui, certo? Ou seja, o amarelo não apareceu. Porém, se você pegar e trocar esse replace por combine, ele vai combinar, ou seja, ele vai multiplicar a cor da textura pela cor do Jelly Color. Então, observa. Minha nave ficou agora amarelada, né? Por quê? Porque branco vezes amarelo dá amarelo, vermelho vezes amarelo dá vermelho. Então, por isso que ficou a minha nave nesse formato aqui. Esse parâmetro, ele se tornou obsoleto, certo? Como assim, professor? Esse cara aqui, ele só é definido agora no OpenGL Legacy, um OpenGL antigo. Porque no OpenGL moderno, você não faz mais isso porque você usa shader para multiplicar a cor da textura pela cor do objeto. Então, assim, por enquanto, eu vou manter OpenGL Legacy, né? Já que eu estou fazendo tudo em OpenGL Legacy por enquanto. Então aqui, replace. Isso significa que esse GL Color aqui tá meio que inútil para mim, tá? Mas sei lá, vou deixar ele aí, vai que eu quero para fazer para algum efeito, né? Sei lá, imagina que eu quero fazer a minha nave piscar. Então eu mantenho a textura e posso ficar trocando essa cor aqui para fazer ele ter ficar mudando de cor, né? Caso eu deseje isso mais para frente. E inclusive eu posso colocar isso aqui como mais um parâmetro. Então, por exemplo, em vez de botar simplesmente hard-coded aqui, né, replace, eu posso colocar, por exemplo, uma variável, né, um parâmetro. Então,
Vou botar aqui mix. Mix, não sei, mistura, tá? E vou dizer que por padrão é substituído, né? Então, gel replace. Então, se a pessoa que for utilizar essa minha classe textura não enviar nada, a textura vai substituir a cor. Mas se ele quiser que substitua ou que ele multiplique, então no caso aqui ele vai ter que enviar um outro parâmetro, tá? Então tá aqui mixing, certo? Percebe que eu alterei lá. Meu construtor agora precisa, né, são 3 parâmetros de entrada, mas não modifiquei nada aqui, ó. Tá mandando somente um, que no caso é o nome do arquivo, que é o único parâmetro que é realmente obrigatório, porque não tem esse símbolo de igual aqui com valores padrão, né, daqueles parâmetros. Beleza, gente? Então, por hoje é só. No caso aqui, eu mostrei para vocês como carregar uma imagenzinha. Como eu falei, é um vídeo bem superficial, tá? Não tem muita coisa sobre textura que eu não expliquei, que eu passei direto e por aí vai. E o próximo vídeo eu vou tentar resolver um certo problema que vocês ainda não estão observando aqui. Olha isso. A minha imagem, minha janela, ela é quadrada, né? Vocês estão observando, 700 por 700. Mas e se eu quiser fazer aqui uma janela 1920 por 1080, né? Olha o que acontece aqui agora. Vocês estão observando que a minha nave está completamente deformada, né? Ela está larga aqui. Por que isso está acontecendo? Por conta do aspect ratio, tá? Que é diferente. Eu estou tentando desenhar um quadrado dentro de um retângulo e ele está esticando. Então, no próximo vídeo eu vou tentar corrigir isso daqui, beleza? Então, qualquer dúvida, vocês coloquem aí nos comentários. Curte e compartilha aí o vídeo para me ajudar aqui na divulgação. E até mais.